Em alguns países, o isolamento social já começou a ser mais flexível. Estou falando de países da Europa, de países onde a situação é um pouco diferente, onde o controle e o isolamento começou antes daqui, mas já começou lá. Um sinal de que no futuro, o amanhã para nós vai ser muito semelhante. Eu vou falar com a Cláudia Brandão, vou convidar a Cláudia também para participar comigo de uma conversa com a jornalista Fernanda Melo Larsen. Ela está lá na Dinamarca e vai falar um pouquinho para nós de como é que está a rotina por aí. Fernanda, boa tarde, obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí e a Rádio Cidade Verde. Hoje, os dinamarqueses estão de volta ao trabalho normal ou não? Boa tarde, Joelson. Eu que agradeço o convite. Então, hoje a gente continua em quarentena, mas uma quarentena mais flexível. Desde a semana passada, as escolas do ensino, que eles chamam aqui de ensino fundamental do 0 ao 5, que equivale até os 11 anos de idade, as crianças voltaram para as escolas, os serviços como cabeleireiro, dentista, massoterapeuta, massagista, que mais? Pequenos comércios, as pessoas começaram a trabalhar, eles puderam dar uma flexibilização nessa quarentena, mas é claro que mantendo a distância o tempo todo, você tem que ficar sempre a 2 metros se for num lugar público e 1 metro no mínimo se for num lugar fechado. Fernanda, boa tarde. Aí já deve ser finalzinho de tarde aí na Dinamarca, né? Pela diferença de fuso horário. Eu queria saber, para que a Dinamarca pudesse voltar, ainda que de forma gradativa, a abrir os seus postos de comércio, escolas, quanto tempo houve de quarentena e qual foi o nível de adesão da sociedade a esse chamamento para que as pessoas permanecessem em casa? Boa tarde, Cláudia. Então, a quarentena, o que a gente entende do que eles chamam de lockdown, que é o isolamento total aqui, antes da abertura das escolas na semana passada e pequenos comércios, foi de 46 dias. Lembrando que a gente ainda continua em quarentena, o restante das pessoas, que hoje é o dia 59 aqui e está previsto para ir até o dia 10. A adesão aqui ela é alta, porque as pessoas, os dinamarqueses, eles seguem as regras, a maioria dos dinamarqueses seguem as regras, e lembrando também que tem uma multa para quem não seguir essas regras. Pela primeira vez, no último fim de semana, a polícia da Dinamarca, ela aplicou multas numa região conhecida como Islandsbrück, que é um porto e estava fazendo sol, estava muito bonito, e vários dinamarqueses foram multados por não estarem respeitando a distância mínima de 2 metros. Quer dizer que eles, além de acompanhar se as pessoas estão ou não indo para a rua, eles também acompanham essa distância. Há testagens excessivas e também medições de temperatura constantes? Como é que é feito o controle da testagem na Europa, Fernando? Eu tenho acompanhado em outros países na Europa, como Itália, França, acho que na própria Suécia eles medem a temperatura das pessoas. Mas aqui na Dinamarca não tem isso, só que a Dinamarca ela cresceu muito o número de testagens. Eu dei uma checada, até o momento foram 166.846 pessoas testadas aqui na Dinamarca, e o número de positivos foi 8.851, e o número de mortes foi 434 óbitos. Mas em relação a outros países, em relação aos outros países da Europa, a França eu sei que eles têm medição de temperatura, a Itália tem medição de temperatura, a Alemanha tem medição de temperatura também. Fernanda, em alguns países europeus, como a Itália e também a França, as pessoas que precisam sair de casa durante o período mais sério do isolamento tinham que ter uma autorização por escrito e a multa se dava quando elas não estavam portando essa autorização. Você falou agora há pouco na aplicação de multa aí também na Dinamarca. Nesse caso, também as pessoas que precisavam sair tinham que portar essa autorização por escrito? Não, Cláudia, aqui na Dinamarca a gente não tinha nenhuma autorização por escrito,
Mas, como eu falei, a polícia é vigilante, os próprios dinamarqueses são vigilantes de verem se as outras pessoas também estão cumprindo essas regras. Então, assim, em todo esse período, eu saí 2, 3 vezes para ir ao supermercado e uma vez para ir ao meu oftalmologista, que também tinha sido remarcado. E você vê que, eu percebi, por exemplo, eu peguei em 59 dias, eu peguei um transporte público uma vez. E as pessoas, elas respeitam, por exemplo, nos vagões de trem, de metrô, ônibus, você tem um distanciamento, as pessoas já sabem como elas têm que ficar. Existe uma consciência muito grande em relação do vírus aqui. Você falou a respeito de 400 mortes, mais ou menos, um pouco mais, na Dinamarca. Isso dá 10 vezes mais mortes do que no Brasil. 10 vezes menos, perdão. Mas qual é a diferença entre Dinamarca e Brasil em termos populacionais? Só para a gente ter uma ideia, Fernanda. Aqui na Dinamarca a gente tem 5.600.000 habitantes. Por exemplo, e no Brasil nós somos mais de 210 milhões, não é isso? Proporcional, né, Cláudia? Sim, a diferença é realmente proporcional. Agora, é bom ver a atenção do que a Fernanda falou, que lá na Dinamarca não foi um simples isolamento social como está acontecendo aqui. Lá foi lockdown, ou seja, paralisação total mesmo, né? Cláudia, exatamente. Para você ter uma ideia, grandes empresas que infelizmente tiveram que fechar nesse período do lockdown, por exemplo, ontem, a maior vendedora de livros, a maior, livraria da Dinamarca, que se chama Arnold Busk, ela decretou falência, fechou 29 lojas aqui na Dinamarca. A Norwegian, que é uma empresa aérea escandinava, com sede na Noruega, mas que também tem voos daqui da Dinamarca, ela também fechou a subsidiária daqui da Dinamarca, da Suécia, e só está com ela lá. A SAS, que é outra empresa escandinava, que ela é sueca e dinamarquesa, hoje ela anunciou que ela vai demitir 5.000 funcionários nos 2 países. E o governo daí tem algum programa de ajuda para essas pessoas que perderam o emprego? Algum programa de recuperação econômica para as empresas dinamarquesas? Sim, o governo tem. Nesse momento, assim, a partir do momento que foi decretado pela primeira-ministra, Mette Frederiksen, no dia 11 de março, o lockdown, o governo começou a vir com medidas. Primeiro foi dito que para funcionários de grandes empresas, que o governo ia bancar até 80% do salário desses trabalhadores. Para as empresas menores ou para aqueles profissionais que são conhecidos como profissionais liberais e profissionais freelancer, o governo dinamarquês ele fez uma base ali e até 90%, de 70% até 90% do salário para os meses, para esse período, pelos próximos 3 meses, que é o período de quarentena. É um suporte muito grande. Eu quero agradecer a você, Fernanda. Muito obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco, dando para nós uma ideia de como as coisas estão acontecendo em um país que é tão diferente do nosso, né? Fernanda, boa tarde. Exatamente. Muito obrigada, Joyce. Muito obrigada, Cláudia. Boa tarde para vocês também. Muito obrigado, Fernanda Larsen, Fernanda Mello Larsen, jornalista brasileira que mora lá na Dinamarca. Cláudia, algumas questões, evidentemente, que precisam ser esclarecidas, né? Nós estamos falando de um país com uma realidade muito diferente da nossa. Primeiro, um país rico. A Dinamarca tem um país que tem uma estrutura econômica absolutamente diferente da nossa aqui no Brasil. Segundo, são pessoas extremamente educadas e conscientes que sabem do seu dever de cidadania, da importância de se preservar para preservar a vida do outro. Você vê que em 59 dias de lockdown, a polícia só teve que aplicar a primeira multa agora no último fim de semana, quando começou o verão. A gente sabe que a Dinamarca é um país extremamente frio, é um país nórdico, extremamente frio, então o sol para eles é um motivo de festa, é uma joia rara, é o contrário da gente. Felicidade nossa aqui quando a gente encontra chuva é quando eles encontram sol lá. Então os primeiros grupos saíram em 59
59 dias, houve apenas a primeira aplicação de multa só agora, né? Então, há um nível de obediência, de respeito às regras bem diferente do que acontece aqui no Brasil.